e mais uma releitura. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar sobre O Olhar do Açor de Sandra Carvalho. Este foi o livro de setembro do clube de leitura que eu tenho no canal. Como vocês sabem, eu, para além do clube de leitura que tenho no canal, tenho um clube de leitura no Palácio Baldaia, que teve em stand-by. Eu estive a ver se conseguia fazê-lo, não fazer, por aí, e acontece que vamos recomeçar em novembro, dia 12 de novembro, e vamos recomeçar com a presença da Iris Bravo. Eu vou pôr o mail aqui por baixo para quem quiser estar no Baldaia no dia 12 poder se inscrever, não porque ainda haja limitações de inscrição, mas a sala também está condicionada por forma a que possamos ficar confortáveis e, portanto, eu vou pôr o mail aqui. Vocês mandam-me um mail só a dizer que querem lá estar no dia 12 e, portanto, e assistirão ao clube de leitura com a Iris Bravo, que será a nossa primeira convidada. Bom, mas voltemos ao Olhar do Açor, que é o livro, que foi o livro de setembro, visto que em outubro estamos a ler Sombras da Raia, do Nuno de Franco Pires. Vamos ter a live final proximamente quando este vídeo for para o ar, mas vamos estar a ler durante o mês de outubro o livro do Nuno de Franco Pires. Em setembro lemos O Olhar do Açor da Sandra Carvalho. Porquê? Porque eu decidi que o clube de leitura, a partir de setembro e durante um ano, até julho, não é bem um ano, mas até julho, vai ser só de autores nacionais. E eu queria dar predominância a autores nacionais pouco conhecidos. Mas, como era o primeiro mês, achei que tinha que ser um nome sonante e um nome que chamasse a atenção para os autores nacionais. E achei que nada melhor do que a minha querida Sandra Carvalho. Ora, como calculam e conhecem, sabem que eu sou amiga da Sandra, eu já tinha lido este livro quando ele saiu, logo mal ele saiu, eu li-o, e eu li este livro em, meu Deus do céu, quando é que isto saiu? Deixa-me cá ver, eu li este livro em 2014, portanto estão a ver, e voltei a ele agora. E deixem que vos diga que acho que li este livro, achei este livro ainda melhor, ou seja, achei a escrita da Sandra fantástica, continuei a achar a escrita da Sandra fantástica, continuei a achar que ela sabe encadear uma história, continuei a achar que é um romance histórico com uma pitada de fantasia, embora ela ache que é um livro de fantasia com história pelo meio, mas eu acho que é mais um romance histórico com uma pitada de fantasia e é um livro que continuou a encantar. Aqui temos o início da história da Constance. A Constance é uma nobre inglesa que vem para Portugal para casar com também um nobre, Gonçalves Vaz, e é raptada durante a sua travessia de Inglaterra para Portugal. E é resgatada também por um grupo de marinheiros, por um barco que Gonçalves Vaz manda para resgatarem a sua noiva. Mas nesse resgate Constance conhece Diogo. E Diogo vai se tornar o amor da sua vida. E desse amor vai nascer uma criança. E aquilo que nós vamos acompanhar é, neste volume, a história de Leonor, mas mais importante que a história de Constance, mas mais importante do que isso, na minha perspectiva, é a história da Leonor e a forma como a Leonor se transforma numa jovem corajosa, numa jovem que que agarra o seu destino pelas suas mãos e que percebe que tem que fazer algo pela sua vida e que não pode permanecer na casa que sempre conheceu, na casa que sempre foi sua, por motivos que eu não vos vou contar. Leiam o livro, apesar de eu saber que neste momento já há muita gente que leu este livro da Sandra Carvalho. Mas pode haver um ou dois que ainda não leu e a ideia é exatamente levá-lo a ler o livro da Sandra Carvalho. Uma das coisas que me encanta nesta trilogia da Sandra Carvalho, porque eu já li os três, mas vou falar só neste também, é a forma como a Sandra consegue entrelaçar a história e a fantasia e entrelaçar aquilo que ela imaginou e os factos históricos que nós sabemos que aconteceram, e está tudo bem, está tudo certo e tudo dá certo e nós achamos que tudo faz lógica. Isto é de alguém que é muito bom a escrever,
isto é de alguém que tem uma escrita superior, isto é de alguém que sabe muito bem aquilo que está a fazer e que nasceu com este trabalho de saber cruzar, e que nasceu com este dom, eu não direi da escrita, porque a escrita é um trabalho, e escreve-se muito e apaga-se muito, e escreve-se muito e apaga-se muito, mas é alguém que acaba por saber muito bem como é que vai cruzar a sua imaginação com a realidade, por forma a que ao leitor tudo pareça lógico, tudo pareça perfeitamente correto e nos esqueçamos que estamos a lidar com uma fantasia, com algo fantástico que acontece. E isso é muito, muito interessante na escrita da Sandra e é algo que eu acho que nem toda a gente neste país consegue fazer. Sendo uma releitura, a sensação que eu tive foi que reencontrei velhos amigos, reencontrei velhos conhecidos, reencontrei velhos, não direi inimigos, mas pessoas de quem eu não gosto, reencontrei pessoas que me apetece desatar ao estalo e aquilo que eu senti foi que, conforme ia lendo, e já passaram uns aninhos, que me ia recordando daquilo que tinha sentido na primeira leitura, esses sentimentos intensificavam-se pelo facto, nesta segunda leitura, eu ter descoberto pormenores que numa primeira leitura me passaram despercebidos ou dos quais eu já não me lembrava. Como devem calcular, de 2014 até hoje são quase 10 anos e, portanto, muitos livros já eu li pelo meio e há pormenores dos quais eu não me recordava. No entanto, a sofreguidão com que eu li o livro, a vontade de chegar ao fim, apesar de saber o que é que ia acontecer, foi a mesma e o prazer da leitura desta escrita foi exatamente o mesmo. E, portanto, a única coisa que eu posso dizer é que, se ainda não leram nada da Sandra Carvalho, leiam, peguem num qualquer livro dele e apreciem a beleza desta escrita e apreciem a forma como a Sandra Carvalho nos entrelaça como se fosse como se fosse um tricô ou uma camisola que se está a fazer. Ela pega nesta malha, entrelaça a realidade com a fantasia e a camisola sai direitinho e sai tudo certinho, como se não fosse fantástico alguns dos acontecimentos que acontecem neste livro. Depois temos a parte da história de Portugal e, como vocês sabem, eu gosto muito de história, gosto muito de romance histórico e, portanto, toda essa parte também é algo que me agrada nesta trilogia da Sandra, é algo que me agrada neste livro. Talvez os outros sejam mais históricos do que fantásticos, mas a verdade é que aqui também já está subjacente essa construção da nobreza, esta construção dos casamentos que são combinados, essa construção daquela sociedade daquela época e que acaba por ser algo que a Sandra faz muito bem, de uma forma que leva o leitor a perceber e que leva o leitor a entrar naquela época e quase a achar que é a sua época, pelo menos enquanto li este livro da Sandra. Depois temos as personagens e a construção das personagens, e estas personagens, deixem que vos diga, são fabulosas. A dimensão psicológica destas personagens, a construção densa destas personagens transformam-nas em pessoas que nós temos vontade de acarinhar, em pessoas que nós temos vontade de bater, em gente que faz parte do nosso mundo. A Constance, a Leonor, a minha Guida, eu continuo a gostar muito da personagem da Guida. A Guida continua a ser uma das personagens que eu mais gosto. É uma mulher de armas, é uma miúda que se transforma numa mulher à frente dos nossos olhos. Eu gosto muito dessa transformação, gosto muito dessa evolução, gosto muito da forma como ela defende a Leonor, gosto muito da forma como ela se insurge contra as injustiças, e tudo isso leva-me a achar que esta trilogia da Sandra tem personagens fabulosamente bem construídas e tem personagens que ficam para a vida e das quais nós não nos esquecemos. E depois tem todo um lado humano, ou seja, apesar disto tudo, há momentos em que a Guida mete o pé na argola e há momentos em que a Guida faz as neiras e, portanto, as personagens boas não são só boas, também fazem as neiras. As personagens más não são só más, também têm rasgos e às vezes a própria Sandra quase que tenta justificar porque é que eles reagem dessa maneira, e isso é algo que me encanta, porque os humaniza. E, portanto, apesar de haver personagens que eu gostaria de não ter conhecido, mas pronto, é a vida, a verdade é que
todos eles têm uma razão de ser, todos eles são assim por alguma razão, e todos eles são assim, e nós percebemos porque é que eles são assim, e nós percebemos o que é que eles procuram, e o que é que os leva a tal sítio. Não são assim porque são assim, ou não são assim por acaso, não, eles são assim porque foram levados a isso, e porque de alguma forma, como direi, são a sua vida e o seu percurso de vida acabou por fazer com que eles fossem assim. E isso é algo que se nota muito neste livro. No fundo, se quiser, é como diz a Sandra, é um livro de sentimentos, porque ela só sabe escrever sobre sentimentos. Não lhe interessa se é fantasia ou se é realidade. Aquilo que lhe interessa é exprimir os sentimentos das suas personagens, e este é um livro de sentimentos. E quando ela consegue exprimir os sentimentos das suas personagens desta forma magistral, o leitor acaba também por sentir, e o leitor acaba por viver esses sentimentos e fazer parte desta história, que, sendo a história de todos nós, porque é uma parte da nossa história, da história de Portugal, é a história da Guida, é a história da Leonor, é a história da Constance, mas é a história de todos nós que embarcamos com elas nesta aventura, nestes barcos, e que embarcamos com elas nestas vidas que são as delas, mas que durante o tempo de leitura são as nossas, e isso é que faz de um livro maior. E pronto, acho que começámos com o pé direito no clube de leitura do canal, com os autores nacionais. Tenho a certeza absoluta que vamos continuar com o pé direito com os Sombras da Raia do Nuno Franco Pires, que na altura em que este vídeo for para o ar já estaremos a mais de meio. Neste momento ainda não o começámos, eu estou a gravar isto no dia da live final da Sandra Carvalho, porque quero fechar um círculo para depois me concentrar no livro do Nuno Franco Pires. Mas pronto, aqui fica a minha opinião sobre o Olhar do Açor da Sandra Carvalho. Digam se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.